Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando no ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente, né? Vocês não estão me visualizando, porém a gente está colocando no ar a nossa palestra, uma palestra que eu dei em São Paulo, no Expo Meet, nesse ano, no evento onde eu fui premiado, né, com a placa de personalidade do ano, personalidade mais importante do ano, junto ao setor de proteína animal. E essa palestra ela é muito abrangente. Para nós que visualizamos a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e entendemos que nós temos um grande potencial, é muito importante que a gente visualize que existe uma distância entre aquilo que é colocado na mídia, nas emissoras, para a nossa realidade do dia a dia. O Brasil tem uma importância a nível mundial tremenda quando o assunto é alimentos, seja grãos ou proteína animal. O Brasil tem um compromisso muito grande nessa parte alimentar com o mundo. Todos nós entendemos e sabemos que o Brasil tem um potencial muito grande de ser o celeiro do mundo, mas entre ter e ser existe uma distância muito grande. E o Brasil, para poder ser verdadeiramente esse celeiro, nós precisamos mudar urgentemente a gestão dentro do Brasil, a gestão em todos os aspectos. Nós precisamos urgentemente deixar de ser políticos e passar a ser profissionais. A gente sabe que recentemente, né, a questão de um ano atrás, surgiu o efeito China, o maior consumidor de carne bovina hoje do mundo. A gente sabe que isso é um efeito, é uma sazonalidade, que ela pode durar mais ou menos. Mas assim como surgiu o efeito China, quando a gente analisa o próprio continente asiático, a gente vê e enxerga possibilidades de surgir outros consumidores com grande potencial. Nós temos 5 continentes que compõem o mundo e nós temos no continente asiático uma visão muito positiva com relação ao consumo atual e o futuro de carne bovina. Mas como eu disse, para que nós possamos ser de fato o celeiro do mundo, o grande fornecedor de carne bovina do mundo, nós precisamos urgentemente olhar para dentro das fronteiras brasileiras. Nós precisamos entender que a gestão usada hoje, a título de organização, planejamento, fomento, estrutura dentro do Brasil para a produção de carne bovina, ela é falha. Por que eu digo isso? Porque bastou que um mercado despontasse a nível mundial querendo comprar carne bovina para nós termos, ou para acontecer um caos dentro do Brasil. Faltando matéria-prima, o preço do boi subiu, o preço da carne dentro do mercado interno subiu, então desestabilizou todo o setor. Por quê? Porque nós não temos aquela gestão ideal dentro do Brasil para que nós possamos sustentar uma necessidade de um público, seja ele no mercado interno ou externo, a partir da oferta de um volume de carne capaz de atender essa demanda, sem que bagunce o mercado interno brasileiro, o cenário nacional, tanto de produção como de consumo de carne bovina. Então nós precisamos entender que o mundo hoje tem um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. A tendência é que até 2030 nós venhamos a ultrapassar as 9 bilhões de pessoas. E quando nós traçamos um comparativo entre Brasil e os demais países produtores de carne bovina, com relação, estou me direcionando diretamente aos Estados Unidos e Austrália, nós temos uma diferença muito grande, nós temos resultados positivos, situações positivas para o Brasil, que nos possibilitam ser de fato aquela referência em produção e comercialização de carne bovina para o mundo, por vários aspectos. Extensão territorial favorável, nós temos um clima favorável, nós temos condições de comercializar uma carne oriunda de matéria-prima criada a pasto. Porém o Brasil tem dentro das suas fronteiras o seu maior desafio. O Brasil precisa deixar de ser urgentemente o maior obstáculo para a produção de carne bovina. Ele precisa ser um auxílio e não um peso como vem sendo. E por que isso? Porque a gestão ela é inteiramente política, como eu disse, nada profissional. Nós não temos a nível nacional programas de desenvolvimento, de projeção, de instrução para que tanto o nosso pecuarista como o nosso frigorífico se desenvolvam pensando com base nos dois mercados, interno e externo. No crescimento, nas probabilidades, não existe um programa a nível nacional hoje fomentando os quatro cantos do Brasil para essa visão ou com essa visão.
de que o mercado mundial cresce, ele necessita da nossa carne. Porém, se nós vendemos muita carne para exportação, que para mim é o correto, falta carne dentro do mercado interno devido à falta de boi gordo. Então, onde existe uma maior procura do que oferta, o preço sobe. Então, nós precisamos urgentemente nos organizar. Para mim, o Ministério da Agricultura dentro do Brasil está numa péssima gestão, ou vem, de péssimas gestões, aonde o interesse, como eu disse, é 100% político e nada profissional. É 100% focado em uma, duas ou três empresas e não no setor como um todo. E eu, a partir dessa palestra e da minha experiência, já cansei de dizer a todos que estou à disposição do Brasil. Posso fazer um trabalho de projeção, de reestruturação, de organização, de planejamento de graça para o Ministério da Agricultura, porque sei do potencial e da potencialidade que temos a partir da nossa estrutura e da nossa capacidade de criar e transformar muito grande, muito maior, quando nós comparamos ou quando nós nos comparamos com os nossos maiores concorrentes lá fora. Porém, o Brasil precisa mudar a sua visão, ele precisa mudar a sua gestão. Então, foi aí que eu criei essa palestra, e vamos começar ela para vocês entenderem a abrangência desse negócio. A cadeia produtiva da carne bovina brasileira mudando para ser mais competitiva e lucrativa. Uma nova visão, uma nova gestão. Então vamos lá. Aqui uma apresentação rápida para aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Celso Ricardo, eu sou natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Trabalho junto a esse setor há 24 anos. Trabalhei e desenvolvi equipes e produções em 12 estados do Brasil e também projetos em 2 países das Américas, um na América do Sul e um na América Central. Trabalhei em grandes empresas do setor, trabalhei também em empresas de pequeno, médio e grande porte. Descrevi um projeto de desenvolvimento de negócio carne bovina a nível de estados, assim como um curso de gestão estratégica e operacional. Hoje sou diretor-presidente da empresa CR Gestão e Consultoria e que está aí atuando dentro da gestão estratégica e operacional, em micros e macros regiões, assim como diretamente junto a empresas frigoríficas no Brasil e fora do Brasil também. Então vamos lá. Quando a gente analisa essa lâmina, a gente parte para um princípio que a maneira de gestão ou a maneira na qual eu estou gerindo o meu negócio, ela precisa mudar, devido a vários aspectos. A maneira como o consumidor de carne bovina hoje está se comportando no mercado, a maneira como o negócio vem sendo administrado a partir das características e das projeções de valores para cada operação. Então, antigamente a gente tinha frigoríficos, a gente montava frigoríficos a partir de uma demanda, de uma oferta maior de matéria-prima. Onde eu tinha uma maior oferta, eu instalava a minha unidade produtora e somente a partir daí eu ia buscar o mercado. Então, de uns 10 anos para cá, essa visão de negócio, ela mudou muito mesmo. Aonde eu hoje foco principalmente ou primeiramente na minha gestão comercial, aonde eu vou definir os meus percentuais dentro de mercado interno e mercado externo. A partir da definição de percentuais, eu tenho uma ideia de preço para cada mercado e de resultado de margem para cada mercado. A partir dessa identificação, eu busco o melhor mercado para dianteiro, o melhor cenário de mercado para trazer o dianteiro e costela. E a partir do somatório desses melhores mercados, eu consigo achar o preço final da minha carcaça e a partir desse preço final, eu vou ir diretamente para a área comercial de compra e vou ter lá, a partir do meu preço de venda, um preço máximo para a compra da matéria-prima. E a partir desse preço máximo da compra da matéria-prima, eu vou poder definir se eu compro mais boi ou mais vaca, se eu compro mais boi de 18 arrobas ou de 20 arrobas, se eu compro mais vaca de 12 arrobas, novilhos, animais jovens, ou eu compro animais de 14 e 15 arrobas um pouco mais velhos. A partir desse entendimento de mercado, de gestão comercial e gestão de compra de gado, eu já tenho entre preço de compra e preço de venda uma margem final, um resultado final, dentro das análises de negócio, de viabilidade, um resultado positivo. Esse resultado positivo, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda,
vai ser um valor onde eu vou ter pré-definida a minha margem e vou pagar os meus custos. Atendendo esses valores, eu faço a minha conta de resultado diário para o somatório, né, dos resultados das operações, e eu busco a viabilidade do meu negócio diariamente. Hoje em dia, mais do que nunca, não se trabalha a projeção de negócio a partir do final de uma semana, de uma quinzena ou de um mês. Nós precisamos ter o fechamento completo das operações diariamente. Então, o foco do negócio mudou, né? O foco da mudança está na gestão estratégica e operacional, como diz o título. Por quê? Porque nós vivemos num setor de instabilidade e hoje nós precisamos ter o foco a partir da comercialização do produto, né? Que é a partir dessa comercialização que eu vou jogar as informações para os demais setores que compõem a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então, na busca por essa primeira etapa, né, que ela vem a partir da estabilidade e do equilíbrio, eu vejo como ponto principal a parceria entre frigoríficos e pecuaristas. A gente vem a princípio, como eu disse na lâmina anterior, da visão do mercado, né? Porque quem entende o mercado é o frigorífico, ele está bem no meio das duas operações. Então, eu tenho a partir dessas informações condições de abastecer o meu pecuarista para que ele consiga me oferecer uma melhor matéria-prima ou a matéria-prima mais adequada para o meu tipo de negócio e com um maior volume de matéria-prima ao longo dos dias, dos meses e do ano. Então, é o frigorífico que precisa dar o primeiro passo na busca por esse equilíbrio, na busca por essa estabilidade, porque eu tendo mais giro nas fazendas, eu tendo um maior volume de carne, uma produtividade maior por animal abatido, eu vou conseguir achar um equilíbrio de compra e de venda, mantendo assim uma estabilidade de preço, para que não haja esse sobe e desce, e é que esse sobe e desce que hoje causa o maior estrago dentro do negócio carne bovina no Brasil. Então vamos lá, mercados, compra e venda e os resultados. Duas palavras que precisam ser bem entendidas e estudadas antes mesmo de se começar a atuar junto ao setor produtivo da carne bovina brasileira são mercados e resultados. Por quê? Porque é a partir do resultado que tomamos as nossas ações. Ou seja, é a partir do estudo que eu tenho de viabilidade de negócio, onde eu, pecuarista ou frigorífico, estudei o meu mercado, o meu público-alvo, seja para comercialização da matéria-prima transformada ou para a matéria-prima viva do campo, eu vou conseguir entender as características desse meu cliente e a partir dessas características eu vou conseguir poder visualizar qual é o meu valor que eu vou poder, o valor máximo que eu vou poder comercializar minha carne. Então é aí que eu começo a tomar as minhas ações, né? Então vamos lá. Porque é a partir desse resultado que tomamos as ações, sejam elas na busca para melhorar um objetivo não alcançado, ou seja, um rendimento, um valor específico não atingido pela qualidade da minha matéria-prima ou produto, ou para ampliar as metas atingidas. A gente sabe que a gente não pode trabalhar com um valor, com um resultado apenas o ano todo. A gente precisa buscar sempre a melhor margem, o melhor negócio, porque é a partir de uma instabilidade de mercado, né, que eu vou conseguir sustentar as minhas operações naquele período que eu conseguir a melhor comercialização, né? Então, porém, para que possamos atingir nossas metas a partir de bons resultados, precisamos não somente conhecer, como também dominar o mercado, ou seja, o meu público-alvo. Eu preciso dominar o meu mercado para minha matéria-prima no campo, entendendo e sabendo qual é o volume que aquele frigorífico necessita ao longo dos dias, das semanas e dos meses, e qual é a matéria-prima ideal, qual é aquela matéria-prima que o frigorífico paga melhor ou até bonifica o pecuarista a partir da melhor carcaça. E depois disso eu vou saber exatamente qual é o tipo de mercado, né, que vai me deixar maior margem, melhor resultado, seja ele mercado interno ou mercado de exportação. Então o mercado da carne bovina não é soberano. Isso aí muitas pessoas a nível nacional, profissionais que dentro do que eu entendo, já são profissionais que estão passando o seu período de atuação no mercado, gostam de afirmar. O mercado da carne bovina ele não é soberano, ele tem hoje muita concorrência, isso é verdade, e a concorrência torna o mercado mais disputado. Quem tem o melhor produto consegue o melhor preço, o melhor volume.
né? Mas a gente precisa saber que o mercado da carne, ele, por não ser soberano, ele nos dá direções para um mercado de cortes especiais de carne desossada, cortes classificados, ou os mercados de cortes de commodity, que é aquele dos animais sem uma qualidade, sem uma raça definida para corte. Hoje esse mercado corresponde a 80% dos animais abatidos no Brasil. Isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Então nós precisamos entender qual é o momento do mercado e qual é a capacidade de transformação e de qualidade do meu produto abatido e transformado a partir da matéria-prima que eu comprei no campo. Então o mercado da carne, ele não é soberano, ele é concorrido e está mais concorrido, então eu tenho que me profissionalizar e me especializar mais para comprar melhor, transformar melhor e vender da melhor forma, controlando custos e buscando sempre inovar junto ao mercado de compra, de transformação e de venda. Então essa cultura, visão ou definição serve apenas para mostrar o quanto ainda precisamos evoluir quando o assunto é comercialização. O mercado da carne, independentemente do conhecimento e experiência que um profissional possa ter, ele exige tempo, muita inovação, dedicação, curiosidade, criatividade e muita ousadia. Então o mercado, ele não é soberano, como eu disse, ele nos mostra os caminhos e está dentro da nossa capacidade de raciocinar rápido, de tomar uma ação rápida, de uma gestão, muito eficiente, que nós vamos nos dar melhor ou pior no mercado. Nós vamos ter um resultado positivo ou negativo, só vai depender da nossa gestão. Não é o mercado e não é a economia, é sim a maneira pela qual ou na qual eu consigo administrar o meu negócio, que vai fazer eu ter uma operação lucrativa ou não. Muito importante isso aqui, a gente ficar atento pelo seguinte: estratégia a partir da definição do mercado. Essa estratégia é muito importante. Vários e vários profissionais definem seus preços de uma maneira erradíssima a partir do que o meu concorrente está lançando no mercado. Isso, com perdão da palavra, é uma das maiores estupidezes que eu vejo junto ao negócio carne bovina no Brasil. A área comercial desse tipo de negócio trabalha muito focada no computador, tabela de preço, internet e telefone. A gente precisa entender que cada unidade produtiva de carne bovina no Brasil pode ser dentro de uma mesma empresa. Cada unidade possui os seus custos. Primeiro ponto, a partir dos seus custos, cada unidade ou cada dia de produção eu tenho uma matéria-prima diferente, onde ela me dá rendimento e produtividade de carne diferente, dentro de uma mesma unidade. Então, para que eu possa ter condições de definir o meu preço, eu tenho que dominar em primeiro lugar os meus custos. Eu dominei os meus custos, entendi os meus custos, aí eu vou para a minha gestão comercial. A partir do custo de operação que eu tenho da minha unidade, eu vou definir o meu mercado, para que eu tenha o melhor preço, e a partir do melhor preço eu tenho uma margem capaz de suprir os meus custos e deixar lucratividade para a empresa. Então, para a gente definir preço, a gente tem que entender que é custo mais margem igual lucro, e esse lucro vem a partir de uma tabela de preço definida pelos custos de operação mais a margem que eu quero buscar, junto ao mercado de atacado, varejo ou mercado de exportação, aí indifere. Então existem 3 tipos de estratégia de abordagem para a definição de preço. A primeira, a abordagem com base nos custos, é uma das principais. Aí eu pulei lá para baixo para a segunda, porque é uma abordagem com base na percepção de valor do cliente, positivo. Essa terceira é a menos usada e é a que eu não indico para ninguém, abordagem com base na concorrência. Porque se eu for me basear de preço pela concorrência e estiver tendo prejuízo, a minha operação ela não pode ser ou não pode estar na ativa, eu tenho que fechar a empresa. Então a gente precisa entender, e esse tipo de visão pouquíssimos frigoríficos no Brasil têm. Eles vivem de uma situação imaginária que até eu que estou no negócio há muito tempo não consigo entender. E aí, a partir da sua lucratividade ou do seu resultado negativo, a primeira visão é que o mercado está ruim, que a economia está ruim, enfim, e não é. A grande culpa hoje das empresas desse setor estarem fechando no Brasil é pela gestão ultrapassada, pela falta de inovação, visão, conhecimento das empresas, das diretorias que compõem e que gerem o negócio carne bovina no Brasil. Então, planejamento, organização, conhecimento e estratégia são palavras de ordem junto ao setor produtivo da carne bovina no Brasil. Não podemos gerir um negócio sem entender bem
essas palavras e aonde elas se encaixam dentro de cada operação. Por isso, nós temos perguntas que devem ter respostas rápidas e bem objetivas. Qual é o meu público-alvo? Frigoríficos e pecuaristas têm que saber e dominar o que esse meu cliente está buscando no mercado. Nível de demanda que esse público-alvo pode apresentar, né? Frigoríficos e pecuaristas, qual é a necessidade que ele tem de consumo diário? Capacidade produtiva da empresa e como ela se relaciona com o nível de demanda. Frigoríficos e pecuaristas. Se nós não soubermos dentro do nosso negócio identificar essas 3 perguntinhas básicas, é sinal que o resultado do nosso negócio vai ser bem ruim. Então assim, dentro das características do negócio carne bovina, para que todo mundo entenda o que mudou nos últimos anos, eu busquei características muito objetivas para vocês entenderem. As características na inversão dos valores referente às margens e os custos junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira de 1990 para 2019. Em 1990 nós tínhamos margens muito grandes devido ao custo menor de unidade, né, que existia na época, e a concorrência muito baixa. Então nós tínhamos margens altas porque os custos eram baixos e a concorrência era baixa. Em 2019 as características se inverteram. Nós temos margens baixas porque os custos aumentaram de uma forma absurda e a concorrência também. E isso não é benéfico para o negócio, eu vejo de uma maneira diferente, porque isso força os gestores a se desenvolver. Nós precisamos ter cada vez mais capacidade mental e de raciocínio rápido para que a gente possa diversificar as nossas operações e a partir dessa diversificação a gente consiga buscar o resultado. Então eu acho que de uma maneira geral os valores se inverteram, sim, mas essa inversão de valores nos forçou a nos profissionalizar mais. Porém a gente busca a profissionalização no campo e nos frigoríficos, mas a gestão a nível nacional ela não evoluiu. Nós tomamos decisões dentro de gabinetes que são muito mais prejudiciais do que propriamente ajudam o desenvolvimento do setor. Então, nós precisamos rever isso rapidamente. Mercado, produtividade, produção, produto, custos, resultados e lucratividade, né? Vamos lá, de novo. Mercado, produtividade, produção, produto, custos, resultados e lucratividade precisam ser acompanhados de perto e constantemente, mantendo o foco nos números gerados em cada operação da empresa. Nenhuma empresa do setor frigorífico consegue se sustentar operando, criando avaliação individual e gerando expectativas de lucratividade em uma operação apenas. A grande maioria dos frigoríficos não tem uma gestão de resultados. Ele vive somente do valor total da compra da matéria-prima e do faturamento das notas no final do dia. E isso é uma gestão ultrapassada, que não visualiza resultados, não sabe identificar os desvios. E se a gente não sabe identificar os desvios a partir de uma gestão de resultados, a gente não consegue tomar uma ação correta para resolver esses problemas. E a partir daí a gente tem os resultados negativos. Então, gestão estratégica equivocada gera resultados ruins. Ou seja, resultado negativo junto à cadeia produtiva da carne bovina precisa apenas que uma das operações não consiga ter uma boa performance. Eu posso comprar bem, transformar bem, se eu vender mal eu tomo prejuízo. Eu posso, transformar bem e vender bem, mas se eu comprei mal eu tomo prejuízo. Agora, a gestão estratégica eficiente, para que eu tenha um resultado positivo, eu preciso que as 3 operações deem resultado. Então é isso que eu destaco, porque às vezes algumas empresas contratam uma pessoa com conhecimento ou na compra, ou na indústria, ou na venda e acha que vai resolver os seus problemas. E estão totalmente errados. A gente precisa desenvolver o conhecimento da equipe dentro das 3 operações. Somente aí a empresa ou frigorífico vai conseguir atingir o resultado que ele tanto espera. Alguns dados aqui importantes que mostram o quanto o negócio carne bovina no Brasil pode crescer. O quanto devemos nos preocupar e o quanto o setor pode contribuir para o crescimento econômico do país. Primeiro, a agropecuária, o setor agropecuário foi o segundo setor a criar mais emprego, gerando e movimentando a economia em junho de 2019. A produção de carne bovina deve crescer 25% até 2029. O custo da pecuária de corte teve uma alta de 2,12% no primeiro trimestre desse ano. Estimativa de crescimento da população mundial até 2050 está na casa de 9 bilhões de pessoas. E o último que me preocupa muito,
e que eu deixei em destaque também em vermelho, é a retirada da vacinação contra a febre aftosa, sem que haja um investimento de fiscalização junto às fronteiras brasileiras, né, adequado. Isso deve de causar uma preocupação muito grande para o Brasil, porque nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras secas sem ou com uma fiscalização deficiente. Nós temos uma circulação de vírus maior ou menor dentro do Brasil, que pode ou não acontecer, e nós temos o javali. O javali é um grande transmissor, ou ele é um ponto de transmissão de febre aftosa, e é uma praga, considerada uma praga, que está em constante crescimento e que ainda não tem controle. Então, como é que eu retiro uma vacinação de aftosa, sendo que eu tenho 2 pontos importantíssimos no Brasil a serem controlados? E se eu fizer ou eu tomar essa ação somente com base numa assinatura, eu posso estar jogando um trabalho de anos de desenvolvimento de genética dentro das fazendas, de resultado dentro dos frigoríficos, né? De uma busca maior a nível internacional pela nossa carne, somente por uma questão pessoal ou política, sem uma base técnica ou operacional dentro do setor. Aí é que eu digo que nós precisamos tomar menos ações dentro de gabinetes. O Brasil se resolve tudo dentro de 4 paredes, com 1 ou 2 pessoas ou 3 apenas, a partir de um canetaço, e nós esquecemos a operação de fato, a operação lá fora, como ela está funcionando, quais são as dificuldades, o que eu preciso, né, levar para esse homem do campo, seja para o pecuarista ou também para os frigoríficos, para fomentar a cadeia de uma forma correta, de uma forma profissional, nada de interesses próprios e sim interesses de um setor. É isso que o Brasil está precisando mudar urgentemente. Então, como melhorar os resultados do setor produtivo da carne bovina no Brasil? Eu listei alguns. Aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho bovino brasileiro, ou seja, taxa de desfrute do rebanho brasileiro, ou seja, a capacidade de produção de carne bovina por animal abatido. Hoje o Brasil está em torno de 19,2% de animal abatido, enquanto o rebanho bovino americano e australiano está na casa de 38% e 30,9%, respectivamente. Observação, isso aqui é importantíssimo. A alta produtividade que o setor produtivo da carne bovina está precisando não está nem de perto relacionado à quantidade de animais por hectare ou aumento no desmatamento, mas sim na capacidade produtiva de carne produzida por animal abatido. Ou seja, às vezes as pessoas entendem que para aumentar a produtividade de carne eu tenho que aumentar o rebanho. Não é assim. A produtividade de carne está inteiramente ligada ou diretamente ligada à capacidade de produção de carne por animal abatido. Nós estamos abatendo animais ainda abaixo da qualidade produtiva de carne e de qualidade de carne que nós estamos esperando. E é isso que nós precisamos estar atentos e investir, né? Segundo, melhorar o sistema de informação interna. Criação, nós precisamos criar programas, debates, seminários, cursos, palestras focados na produção de carne bovina de alta qualidade. O Brasil não tem, pessoal, por incrível que pareça, não tem um programa, não tem nada que incentive, que foque a nível nacional. E nós precisamos desenvolver isso. Por quê? Exemplo, visibilidade da carne brasileira frente ao mercado mundial, tendências de consumo, previsões sobre novos mercados, a necessidade do mercado mundial quando o assunto é consumo de carne bovina e outros tantos tópicos que nós poderíamos estar abordando e levando de conhecimento para todos que trabalham direta e indiretamente e que no Brasil não existe. Pasmem, no Brasil não existe. Terceiro, criar um sistema integrado, ou seja, Secretarias de Agricultura, Embrapa Pecuária de Corte e Ministério da Agricultura, que dividiria o Brasil em macro-regiões específicas definidas pelas características do rebanho bovino local. Nós precisamos criar esse sistema de integração, aonde esses órgãos interligados, eles conseguiriam ter um entendimento do melhor mercado do momento, da melhor situação, da melhor operação, e a partir daí eles dentro das suas regiões, criariam aqueles programas de desenvolvimento, com foco no melhoramento genético, um programa de manejo dentro das propriedades rurais e acompanhamento sobre alimentação para o gado de corte. Aí nós teríamos animais mais pesados, porém mais jovens, e isso nos daria uma carne de mais qualidade, acabamento de gordura e produção de carne, etc.
Aumento de oferta de animais prontos, melhorando não somente a qualidade, como também a oferta de produtos acabados com maior valor agregado. Aí nós íamos conseguir, se vocês lembrarem, um equilíbrio, lá no início da palestra que eu falei, um equilíbrio entre a oferta de matéria-prima, o consumo, a demanda de consumo no mercado externo e no mercado interno, sem que houvesse aquelas disparadas de preço, E aqui nesse mapa eu separei mais ou menos o que eu disse para vocês, Se nós pegarmos o Brasil, na parte norte, com a divisa ali no Maranhão, Tocantins e Rondônia, nós temos o Nelore, o boi Nelore inteiro, com as suas características. Quando a gente vem aqui para o Nordeste, a gente tem um Nelore, um cruzamento que não é nem industrial e nem específico para corte, que nos dá uma outra característica de carne. Quando a gente vem para o centro do país, a gente tem um Nelore castrado com a maior característica. Quando a gente vem para o sul do Brasil, a gente tem o gado europeu e as suas características. Então, isso são predominâncias, pessoal. Predominâncias. Lá no norte tem fazendas que produzem gado Nelore de alta qualidade? Tem. No centro do Brasil tem as fazendas que tem Nelore inteiro? Tem. Então assim, as predominâncias são essas. E nós temos que trabalhar, ter a inteligência que nós não estamos tendo, de trabalhar com essas predominâncias para que a gente consiga fomentar a cadeia dentro de cada região ou de macro-região com as suas características específicas. Porque existe no mercado brasileiro um mercado específico para cada tipo de carne e na exportação também. Existe um mercado com cada mercado com a sua especificação e dentro da sua especificação nós podemos definir qual região ou qual matéria-prima nos dá o melhor resultado. Então são questões práticas e operacionais que quem está na gestão do negócio hoje não está tendo. Então assim, quanto maior for a produtividade no campo e nos frigoríficos, ou seja, a maior produtividade de carne especificamente, melhor serão os resultados. Para vocês entenderem, o Brasil abate em média 88 mil bovinos por dia. 22% desses bovinos abatidos hoje oferecem boa produtividade e qualidade de carne. 78% estão abaixo. Ou seja, o mercado interno, que consome praticamente 80% do que nós produzimos, ele é praticamente abastecido dentro desses 80%, ele tem um maior abastecimento de carnes sem qualidade, Então esse mercado de commodity ele é super abastecido. Logo, o preço vai ser lá embaixo. Os 22% de carne oriunda desses animais com excelente acabamento, eles vão disputar os mercados de carne classificadas e de cortes especiais, que ainda não existe um volume ainda capaz de atender essa demanda a nível de Brasil, e por isso os preços ainda não encontraram o seu teto máximo. Pecuaristas e frigoríficos precisam ter um entendimento total e absoluto sobre todas as características do seu público-alvo, para poder programar seus investimentos com base na lucratividade prevista. Assim, melhores investimentos poderão ser feitos com base no retorno, fazendo com que o setor produtivo chegue o mais perto possível e por o maior tempo possível da estabilidade, ou seja, produtiva e financeira. A gente precisa entender aqui que a alta produtividade incide na redução de custos, logo aumenta a minha margem. Quanto mais produtivo eu for, menor os meus custos. Produção com foco nos rendimentos, eu preciso entender qual é a melhor matéria-prima e a partir da melhor matéria-prima qual é o melhor rendimento para trazer dianteira e costela a partir de um mercado definido, com e sem osso. E eu preciso de um equilíbrio entre o mercado de exportação e o mercado interno. Certo? Mercado de exportação, O mercado de exportação cresceu nos primeiros 7 meses do ano 22%. Podemos crescer muito mais levando em conta o tamanho do rebanho bovino de corte e a capacidade produtiva do Brasil. O Brasil precisa ampliar sua representatividade frente ao mercado mundial de carne bovina e frente aos nossos concorrentes, que estão além do Brasil, os maiores fornecedores, Estados Unidos, Índia e Austrália. O Brasil peca muito, acreditem ainda, frente ao mercado mundial de exportação no marketing. Nós não temos um marketing do Brasil. Quem domina o marketing lá fora são as 3 maiores empresas brasileiras. Elas dominam o marketing a partir do produto delas, mas uma representatividade, alguém com a bandeira do Brasil, falando sobre o animal criado a pasto, sobre a qualidade, sobre o produtor, sobre o investimento do Brasil, não existe.
A nossa representatividade, marca Brasil, não tem lá fora. Nós precisamos de mais profissionalismo no mapa, junto da pecuária bovina e dos frigoríficos. O Brasil precisa aprender a respeitar e honrar os contratos de exportação e, pasmem, isso acontece muito. O contrato de exportação chega no Brasil com as suas especificações e o gestor brasileiro, a partir da sua malandragem, ele tenta desviar as características e isso prejudica muito a marca do Brasil lá fora. A gente precisa acabar com os privilégios comerciais frente ao mercado mundial. O Brasil tem muito isso ainda. Dentro do Ministério da Agricultura se trabalha muito com indicação, não se olha a cadeia produtiva como um todo, e nós precisamos acabar com isso, porque o nosso setor, esse setor da carne bovina, como eu falei lá atrás, ele foi o segundo setor a gerar mais emprego. Logo, ele tem uma importância econômica muito grande, ele tem uma representatividade no PIB nacional muito grande. Então a gente precisa atender e atentar para isso. Mercados com maior volume de compra para a carne bovina brasileira. Vejam bem, China, Hong Kong, Egito, Chile, Irã, Itália, Países Baixos, enfim. Nós temos vários aqui. A China puxa esse mercado, mas eu deixei em verde a importância dos países de abate halal, islâmico. E esse tipo de abate, esse tipo de consumo, tendo em vista que a comunidade islâmica cresce a nível nacional, a nível internacional muito, o Brasil não tem um programa para desenvolver esse tipo de entendimento. E nós precisamos mudar isso, pessoal, urgentemente. Eu botei os destaques aqui, ó. China, nunca antes na história o comércio mundial se concentrou tanto em um único país. Os preços da carne bovina no varejo chinês atingiram valores recordes recentemente. Porém, é preciso estar atento às características desse mercado. Entendam isso, a gente precisa estar atento, porque esse mercado pode mudar rapidamente. Aí frigoríficos e pecuaristas investem e o mercado muda e o prejuízo é certo. E aqui, como eu disse, certificação halal. Existem 1,8 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, 1/4 praticamente da população mundial, distribuído por mais de 150 países, que por sua vez movimentam um mercado global de produtos e serviços de aproximadamente 3,5 trilhões de dólares. Então, cadê os programas a nível nacional para que todos tenham entendimento sobre o que é destaque no mercado, o que é destaque no mercado futuro, qual é as tendências de mercado? Não existe, pessoal. E a gente precisa estar atentos a isso, para que a gente possa desenvolver esse negócio de uma maneira, muito produtiva, muito lucrativa e sustentável, mas para todos, não somente para alguns, ou para benefício de alguns. Certo, pessoal? Essa é a primeira etapa do nosso trabalho, aqui da nossa palestra. Agora, daqui um pouquinho mais eu vou estar lançando a segunda parte, para vocês entenderem a palestra como um todo. E eu deixo aí o meu telefone nesse vídeo, como de praxe, 0519-8061-5462. Esse telefone tem o WhatsApp, entre em contato comigo a hora que vocês quiserem, eu dou o retorno o mais rápido possível ou através do meu e-mail, celso@crgestãoconsultoria.com.br, CR Gestão Consultoria, tudo junto, sem acento. Me procurem, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, que eu, o mais rápido possível, estou retornando para vocês. Esse trabalho, essa palestra foi montada na minha experiência, e essa experiência é que eu coloquei e que foi a base para a montagem da nossa empresa de consultoria. Então, no Brasil, quem precisar de uma consultoria eficiente e que garanta resultado, entre em contato comigo através desse telefone e desse e-mail, que eu vou ter o prazer de atender vocês, tirar o que eu escrevi e colocar na prática e funcionamento para vocês verem o quanto nós somos produtivos e lucrativos e o quanto nós podemos crescer ainda. Um forte abraço e até o próximo vídeo, que em seguidinha está saindo aí. Um abraço a todos.